Boa tarde, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Desk na Prática. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre como o Desk Manager pode ser utilizado para centrais de serviços compartilhados ou como a gente chama também de CSC. Antes de eu falar um pouco sobre como o Desk vai conseguir ajudar, é importante entender o conceito de uma CSC. O que é uma central de serviço compartilhado? Nada mais é do que uma operação que algumas empresas constroem e organizam essa operação, onde se torna basicamente o ponto focal de solicitações de todas as pessoas da empresa. Então, por exemplo, você pega uma multinacional, onde existem 5.000 funcionários aí no Brasil ou fora do Brasil, enfim. Essa multinacional, ela precisa ter uma operação que dê suporte e atendimento às demandas desses funcionários ao redor de todo o globo, por exemplo, né. E geralmente uma CSC ela tem esse objetivo, você constrói como se fosse um ponto focal de contato, onde o funcionário pode entrar em contato com essa CSC para ou tirar dúvidas do departamento de RH, ou fazer uma solicitação para um setor jurídico, ou entrar em contato com o departamento de TI, ou falar com uma área de manutenção predial. Uma central de serviço compartilhada é uma central onde você tem todos os serviços prestados internamente por departamentos da empresa, e esses departamentos atendem esses solicitantes finais, esses usuários finais da empresa, né? Então, basicamente, esse é o objetivo de uma central de serviço. E o Desk Manager, como ele é uma plataforma de gestão de atendimento, nada mais útil do que utilizar o Desk Manager para poder fazer gestão dessa central. Ou seja, o Desk Manager pode ser o canal de atendimento dessa central de serviço e todas as demandas ficam centralizadas por ali, ficam documentadas por ali, as áreas de atendimento respondem via Desk Manager, os solicitantes recebem esse retorno através da plataforma e você consegue trabalhar muito melhor a dinâmica de comunicação entre a área que presta esse atendimento e o solicitante final, que é um funcionário da empresa, um colaborador, enfim, né? E aqui agora vamos para uma parte mais prática para mostrar um pouquinho só por cima de como o Desk Manager se comportaria. Então imagine o seguinte: eu sou um funcionário de uma empresa global, enfim, e eu preciso entrar em contato com algumas áreas da empresa para me ajudarem com algumas demandas que não cabem só a mim, que não são pertinentes ao meu trabalho e eu preciso de uma ajuda. Então, o Desk Manager tem um portal, a gente chama de portal do solicitante, onde esse funcionário, esse colaborador, ele vai ter o acesso dele. Então, ele pode ter um acesso dele local, ele pode ter um acesso integrado com Google, com Office 365, depende muito da estrutura da empresa, e ele vai logar aqui no Desk Manager para poder fazer a abertura dessa solicitação dele. Então, vamos só acertar a senha, e aí ele vai autenticar. Depois que ele autenticou, a primeira coisa que o Desk Manager vai perguntar para esse solicitante é se ele deseja abrir um chamado. Então ele vem aqui e registra que sim, o objetivo dele é entrar em contato com uma das áreas de negócio. Então, assim, cada atendimento, cada solicitação que ele quer fazer se converte em um ticket, um chamado para as operações de atendimento que vão responder. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, agora que eu entrei no momento de abertura de chamado, eu tenho o que a gente chama de catálogo de serviços. E aí, por exemplo, o catálogo de serviços, o que que ele eu costumo fazer uma analogia como se ele fosse um cardápio de restaurante. Então, quando uma pessoa entra no restaurante, você pede um cardápio e aí o funcionário do restaurante, ele te entrega o cardápio com todas as opções de itens que você pode solicitar. Então, bebidas, comidas, doces, enfim, todas essas opções. Para um processo de atendimento, um catálogo de serviço é basicamente a mesma coisa. É uma lista de todos os serviços que você pode pedir para as áreas de atendimento que estão inseridas dentro daquela central. Então, por exemplo, aqui, ó, eu como funcionário, como colaborador daquela empresa, posso entrar em contato com o departamento administrativo, com o departamento de eventos, com o departamento financeiro, com o jurídico, com manutenção, recursos humanos, TI, segurança corporativa. Eu tenho N departamentos com quem eu posso conversar. E aí, por exemplo, eu venho aqui e entro no departamento que eu quero fazer uma solicitação, e aí eu vou entrar em outros níveis desse catálogo que são subitens das minhas solicitações. Eu quero abrir um chamado sobre um problema de senhas, eu quero abrir um chamado sobre um problema de monitor. Então eu venho aqui navegando nas opções do catálogo, cada área, cada CSC pode estruturar o seu catálogo da melhor forma. Não, o importante é que ele fique dinâmico e simples de compreender, porque não, o solicitante final ele não precisa ficar compreendendo tecnicamente o que ele tem de problema para então conseguir achar um item do catálogo para abrir um chamado. Não, é importante vocês construírem um catálogo com uma nomenclatura que seja compreensível para esse solicitante final, né? E aí ele escolhe o item do catálogo que ele vai abrir aquele chamado naquele momento. Então, esse item no catálogo, isso é uma parte legal. Uma CSC, geralmente, é uma área com volume muito alto de atendimento. Então, quanto mais informações a pessoa que abrir o chamado fornecer, mais dados a CSC tem para atender mais rápido aquela demanda. Então, por exemplo,
Aqui eu posso trazer campos adicionais que a pessoa precisa preencher junto com a abertura do chamado para registrar aquela solicitação. Então, todas essas informações podem ser obrigatórias. Você tem campos opcionais, campos de múltipla escolha, campos em formato de data. Então, você consegue configurar várias informações. E aí, com isso, o dado daquele atendimento chega mais completo para que a CSC possa responder mais rápido. Uma outra coisa bacana que pode ser muito útil para uma CSC, aqui dentro do Desk, conforme o item do catálogo que eu selecionei, o solicitante tem acesso também a uma base de conhecimento. Então imagina procedimentos padrões ou dúvidas simples que uma consulta rápida numa base de conhecimento já esclareceria para aquela pessoa esse problema. Ela não precisaria abrir um chamado, ela não precisaria aguardar uma área de atendimento responder aquele atendimento para então começar a tratar e resolver o problema dessa pessoa. Então não é necessário, vocês podem criar itens de base de conhecimento que ficam disponíveis com vídeos, tutoriais, arquivos para download, uma descrição mais completa aqui em HTML, bem desenhada, bem formatadinha, para que essa pessoa possa consumir esse conteúdo. Inclusive, ela pode falar se isso foi relevante ou não, e até mesmo nesses casos pode evitar que esse chamado seja aberto. Né? Então, é uma vantagem que a CSC tem ao utilizar o Desk Manager também. E aí, se, por exemplo, o conteúdo não foi útil, eu posso simplesmente terminar de preencher a minha solicitação e aí eu faço a abertura do meu chamado. Inclusive eu tenho como opção de anexo de arquivos, eu posso tornar obrigatório o envio de anexo de arquivos para esse item do catálogo. Então eu consigo fazer um trabalho todo detalhado, onde eu consigo parametrizar para que os chamados sejam enviados da maneira mais completa para a operação de atendimento. Terminei de preencher aqui os dados, eu faço a abertura do meu ticket. Então, esse chamado vai cair na fila de um atendimento de uma equipe da CSC. O Desk, pelas classificações do chamado, distribui automaticamente para a área que trata aquele atendimento. Eu não preciso passar por uma equipe de triagem. Tem CSCs que possuem uma equipe de triagem, porque às vezes a equipe de triagem ela pode responder as dúvidas de nível 0, nível 1 e encaminhar para as outras áreas só o que for solicitação mais complexa de nível 2. Isso também ajuda a ter uma performance quando o volume de atendimento é muito grande. Mas o Desk Manager também pode direcionar automaticamente o chamado para a área correta, ele pode fazer uma distribuição automática do chamado com base em especialidades. Então, se na minha CSC de TI eu tenho uma equipe que cuida de problemas de infraestrutura, eu tenho uma equipe que cuida de problemas de serviço de e-mail, eu tenho uma equipe que cuida de problemas de impressora, o chamado pode ser direcionado automaticamente para aquela área e às vezes até mesmo para aquele indivíduo da minha operação que é especialista para resolver aquele tipo de problema. Então, com isso, você também ganha tempo e performance no fluxo de atendimento da sua CSC. Então, isso é muito bacana e o Desk consegue contribuir de uma forma muito completa. E aí, depois que esse chamado foi aberto, ele vai cair numa fila, a equipe de atendimento trata. Quando eles respondem um chamado, envia um e-mail para aquela informação para o solicitante. Esse e-mail, quem solicitou também recebe esse acompanhamento para monitorar. Então, você consegue trabalhar muito essa comunicação entre as duas operações, né, tanto a ponta que solicita como a ponta que atende, para que o fluxo de atendimento aconteça da melhor forma. E dentro de uma CSC, você pode implementar catálogos com workflow de aprovação. Então, dentro do Desk, você pode implementar opções do catálogo que antes daquela demanda ser atendida, primeiro ela precisa ser tratada por um fluxo de aprovação interno. Então você consegue trabalhar muito esse processo. E aqui, por exemplo, eu tenho catálogos de administrativo, catálogos de departamento de eventos, catálogos de departamento financeiro, catálogos, por exemplo, de jurídico, de manutenção, marketing. Então você consegue inclusive abrir solicitações de RH, por exemplo. Tá, um funcionário lá que trabalha na unidade de Tocantins, quer abrir uma solicitação para o departamento de recursos humanos que fica na unidade central da empresa em São Paulo. Ele precisa ficar pendurado no telefone, esperando um retorno, às vezes não consegue bater com até mesmo fuso horário e tudo mais. Ele pode simplesmente vir aqui no desk e abrir um chamado. E aí fazer a solicitação de férias dele, com o período de férias que ele deseja usufruir, qual o prazo de férias que ele deseja tirar e fazer a solicitação dele por aqui. Então, basicamente, para uma CSC, o Desk Manager se torna um canal de comunicação. E a operação, do outro lado, vamos mostrar um pouquinho como é que vai funcionar? Como que funciona o fluxo de atendimento da central depois que esse chamado foi aberto, né? Então, a central, ela vai ter um acesso que a gente chama de operador. Então, todo mundo que pertence à CSC vai ter esse acesso.
certo? E aí ele vai conseguir, visualizar os chamados que foram atendidos e trabalhar também a partir de indicadores e dados da sua própria operação. Então, por exemplo, aqui o meu acesso é de uma operadora, eu também sou gestor, então eu tenho acesso a alguns dashboards da minha operação, da minha equipe, da CSC, quantos chamados a minha equipe tem aberto, quantos chamados eu sou responsável por tratar, o volume de atendimento ao longo dos últimos 12 meses, os status dos chamados que estão em aberto com o meu time. Eu também tenho, como gestor, tenho liberdade de criar dashboards adicionais, onde eu coloco informações específicas que eu preciso visualizar. Então aqui eu estou vendo, por exemplo, dos chamados em aberto, quantos chamados em aberto eu tenho por status, por membro do meu time, por equipe, né? Porque eu no meu caso sou gestor de duas, por categoria de chamado, por unidade de negócio. Então eu vou desenhando esses painéis. Mas o importante é aquele chamado que foi aberto, ele vai cair aqui numa fila de atendimento, a minha central, a minha CSC vai visualizar esse chamado, vai responder por aqui, e aí você passa a fazer toda a tratativa via Desk Manager, né. Então você vai lá, coloca uma forma de atendimento, isso aqui é uma opção, é um campo opcional, e você coloca um status de chamado. Os status podem ser variados. Você pode ter um status, por exemplo, que fica em andamento, e aí você responde para o solicitante: "Ó, já estamos verificando a sua demanda, em breve a gente dá um retorno". Eu posso ter um status, por exemplo, de agendamento, eu combinei com a pessoa que abriu aquele chamado que eu vou conversar com ela no dia 28 a respeito daquele problema. Ou eu posso colocar, por exemplo, um status que estou aguardando uma resposta de um fornecedor, às vezes é um problema de benefícios, né, do RH, e aí eu estou aguardando, por exemplo, a empresa que processa os benefícios me dá um retorno a respeito daquilo. Então você pode colocar um prazo, um status diferente, e tem um status resolvido, que é onde eu finalizo efetivamente a solicitação que o solicitante, que o usuário fez, né. E aí eu coloco uma causa do problema, que também serve como uma estatística para mapear, e posso preencher campos adicionais aqui e faço todo o meu tratamento, né, daquele ticket. Ó, eu esqueci de responder um item, ele me cobra e respondo esse chamado. E aquele solicitante, aquela pessoa que abriu o chamado pelo portal da CSC, recebe esse retorno, ela pode receber um e-mail com esse feedback, ela também vai receber, ou ela também pode trabalhar, né, ela pode preencher uma pesquisa de satisfação daquele atendimento pelo próprio portal. Então aquele chamado que foi atendido agora está como resolvido, eu posso consultar aqui, né, e responder uma pesquisa de satisfação sobre aquele atendimento que eu recebi. Então vocês podem trabalhar para uma CC, o Desk Manager pode contribuir muito na performance, no controle, na gestão da volumetria dos atendimentos que são prestados pelas áreas, uma classificação que vocês conseguem trabalhar depois de gestão, indicadores e relatórios que vão ajudar vocês a entender quais são as principais demandas que a CC recebe, às vezes entender uma informação que pode ser um comportamento que pode, de repente, minimizar o impacto da SSC, diminuir o volume de demandas com uma outra ação paralela, às vezes uma divulgação. Então você consegue trabalhar muito a gestão da operação em cima de como o Desk Manager pode, eh, organizar e gerenciar esse atendimento entre os 2 lados, né, entre um canal que fez a solicitação e a área de atendimento da CSC que respondeu. Aqui, por exemplo, são alguns indicadores, ó. Depois tem toda a parte de relatórios. Se você não conhece ainda o Desk Manager, não viu a parte de relatórios da nossa ferramenta, tem um outro vídeo que a gente fala sobre isso, no Desk na prática. Depois, se você quiser, a gente vai colocar esse link do vídeo aqui na descrição para você dar uma olhada. Mas aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma série de consolidados de informações que podem me ajudar, de repente, a entender um comportamento da minha operação, da minha CSC, da minha área da CSC, ou, né, da CSC como um todo, e trabalhar, de repente, um plano de ação corretivo, um plano de ação a longo prazo que pode minimizar o impacto da minha operação, né. Então aqui você consegue trabalhar muitos dados aí para fazer gestão do dia a dia. Então é isso, o Desk Manager é uma ferramenta de gestão de atendimento. Ultimamente a gente tem implantado em muitas CSCs, então cada dia se mostra mais necessário você implementar uma plataforma, um meio de comunicação que possibilite esse fácil acesso entre uma pessoa que às vezes não está nem no mesmo país, entrar em contato com uma operação e solicitar algo, ou pedir uma demanda, ou fazer uma reclamação, enfim, você pode trabalhar a sua CSC com todos os catálogos que as operações aí atendem, né. Então fica aí a deixa para você conhecer o Desk Manager. Se você não conhece muito ainda a nossa plataforma, entre em contato com o nosso time comercial, a gente pode fazer uma demonstração para vocês. E se ficou com alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato aí com a gente fica à disposição. Valeu, pessoal, um abraço.